Começa agora o Diário de Pernambuco TV. Durante as eleições e em notícias recentes, muito se fala sobre o Nordeste, numa tentativa de rotular a região e os indivíduos. Olha como fala comigo que eu te mato. Me mata como se eu já morri? Conversamos com especialistas sobre como a questão da identidade não depende tanto do que cada um é ou tem, mas do que vive no imaginário das pessoas. Vou gritar pra cidade inteirinha o pecado de vocês! A identidade sempre nasce, na verdade, de um conflito, né? A identidade é sempre uma recusa, em grande medida, do outro. O regionalismo nordestino, quer dizer, que foi sendo definido desde o fim do século XIX, na verdade, inicialmente como regionalismo nortista e que depois deu origem à região Nordeste, né? Porque o regionalismo surge antes da região. É o regionalismo que produz a região. O Nordeste já foi pensado pelas elites desse espaço como um espaço de defesa dos seus privilégios contra um processo de perda de poder econômico e político que essa área do país sofreu no começo do século XX para o Centro-Sul. O Nordeste é produto desse processo de declínio. À medida que você perde o domínio do espaço nacional, você se fecha nesse espaço regional. Toda identidade tem que ter dois traços, pelo menos um traço que separe você do outro. Então a primeira ideia é que a gente tinha uma natureza diferente dos demais. A generalização da ideia do Nordeste como espaço semiárido. E um outro traço fundamental era a ideia de que a gente tinha uma cultura própria. Então nós seríamos uma cultura autenticamente brasileira em contraposição a uma cultura que tinha sofrido uma desintegração pela presença da imigração estrangeira. Você tem 4 temáticas sem as quais o Nordeste não existe, que é a temática do coronelismo e o jagunço, a seca, né, e o retirante, não é? E o cangaço e o messianismo. Isso são 4 temáticas que, se você pegar toda a produção cultural que se diz nordestina, gira em torno dessas temáticas. E, inclusive, a produção cultural é a produção acadêmica. Grande parte da produção cultural dita nordestina, ela ignora, por exemplo, o fenômeno urbano. Nós temos 3 das maiores metrópoles do país. São Paulo é a modernidade, nós somos a tradição. Eles são a racionalidade, nós somos a passionalidade. Porque a identidade nordestina é justamente essa afirmação do menos, essa afirmação do pobre, do pouco, né? Quer dizer, da vida severina. Devo rezar tal rosário até o mar, onde termina. Saltando de conta em conta, passando de vila em vila. Quando se fala em romance regional no Brasil, só se pensa em romances que são feitos fora do sul-sudeste. O romance nordestino, o romance do norte. E quando a gente fala literatura nordestina, a complicação que vem é de que Nordeste e de que momento vocês estão falando. É a mesma coisa que a gente tem que se perguntar quando se fala o romance paulista. Qual é a expectativa que se tem de um romance paulista? Quando, na verdade, ninguém usa esse termo, porque tudo que está no Rio ou São Paulo é visto como nacional. Uma das grandes obras literárias brasileiras, que é Os Sertões, de Euclides da Cunha, ele ajuda um pouco a gente a pensar sobre isso. Canudos, ele era tratado, na verdade, como a antítese da ideia da República. Era um país muito místico e a ideia do império, que é os jornais do Rio, São Paulo, que estavam cobrindo o que acontecia em Canudos, eles mudavam completamente o que estava acontecendo. Se a gente fala em fake news hoje, os jornais daquela época já faziam fake news. Quando o Euclides da Cunha veio cobrir Canudos, ele percebeu como estava sendo distorcida essa imagem do sertanejo, do nordestino, um lugar de atraso para a ideia da modernidade, da república que seguiu durante o século XX. Aí a gente atravessa isso e chega justamente no modernismo, né? No segundo momento do modernismo, no romance regionalista, que tratava da questão da seca. Quando a gente fala muito de um romance feito no Nordeste, a gente sempre retoma essa ideia desse romance 30, que fala de seca, que fala da migração. Quando Guimarães Rosa escreveu Grande Sertão Veredas, que não se passa no Nordeste, mas ele se passa ali em Minas, no caso, ele fez a gente pensar umas coisas interessantes sobre essa ideia de como a gente pensa o regionalismo e de como
A literatura brasileira ela tem uma relação estranha com tudo que está fora desses centros urbanos. Naquele momento em que se estava construindo Brasília, em que havia a questão do concretismo, em que havia a bossa nova, era difícil para as pessoas compreenderem que o maior monstro moderno e a grande ruptura moderna era um livro que falava sobre o interior do Brasil. O sertão é do tamanho do mundo, mas a morte ainda é maior. O Nordeste é um conceito, não é? Então, não necessariamente a gente tem que deixar de ser nordestino. Quer dizer, a gente tem que criar novas imagens em torno desse conceito. Todo conceito é um agregado de imagens. E nós podemos criar um outro imaginário. Nesse sentido, por exemplo, o cinema de Recife hoje faz um trabalho fantástico na criação desse novo imaginário. E eu considero que só as artes, a mídia, é capaz de reformular esse conceito. Não somos nós da academia que temos um impacto tão limitado que vamos conseguir fazer essa mudança. Essa mudança tem que ser feita por uma produção cultural tão rica quanto aquela que construiu. Desde 2014, que se acentuou um pouco essa polarização regional, dos votos, de quem elegeu quem é responsável pelo resultado da eleição. Então, quando terminou a eleição em 2014, já começou a chover uma enxurrada de colocações nas redes sociais responsabilizando o Nordeste pela eleição do PT, pela eleição de Dilma, e já num sentimento negativo em relação a isso. Mas isso veio com força total de novo em 2018, a partir do momento que, quando terminou o primeiro turno, o Nordeste pode ser o responsabilizado por não ter permitido a vitória de Jair Bolsonaro no primeiro turno. A gente observa claramente que existe uma movimentação socioeconômica no Brasil, sobretudo a partir da década de 2000, um expressivo crescimento econômico do país. A gente observou pela primeira vez na história, a gente teve ali a classe C como sendo a maior classe do Brasil. A classe D e E e as classes A e B, elas se distribuem também, obviamente, por todo o espaço nacional, agora com predominância expressiva das classes A e B nas regiões centro-oeste, mais sul e sudeste, e das classes D e E nas regiões norte e nordeste. Então, a gente ficou muito claro no estudo que em 2006 e 2010, a classe C votou predominantemente no Partido dos Trabalhadores. E nas eleições de 2018, a gente ficou muito claro nesse primeiro turno que o PT perdeu expressivamente a votação que ele tinha na classe C. Ele foi votado majoritariamente nas classes D e E. De Lula para cá, o Nordeste sofre uma mudança enorme, porque primeiro há uma identidade enorme da região com Lula, aquele cara que foi um retirante, porque Lula nunca renegou as suas raízes nordestinas, porque reforça isso, e porque evidentemente fez um governo que investiu muito na região. E isso provocou uma mudança política muito grande na região, que tem a ver com grande medida com a quebra dos cabrestos. Você tem um cartão que você vai lá autonomamente e retira seu benefício sem precisar passar por prefeito, pela intermediação, quer dizer, isso provocou uma mudança muito grande na região. Então imagine um indivíduo privado de renda que de repente ele passa a ter uma renda. Obviamente que para ele isso representa uma melhoria e ele tende a votar no partido ou nos candidatos que representam essa melhoria de vida para ele. No entanto, o Nordeste, dentro dessa dinâmica socioeconômica, ele não teve só o benefício do Bolsa Família. Grande parte dos beneficiários desse programa também se encontram nas periferias das grandes cidades do Sul e Sudeste e nem por isso o voto deixam de votar no PT. Então não é uma questão de ser nordestino ou não ser nordestino. O que a gente observa é que a classe C ela foi fortemente atingida no Nordeste por melhorias da sua vida, não apenas nessa questão da renda, mas em melhorias estruturadoras. Então o eleitor da classe C, que é diretamente beneficiado por essas questões, ele se sentiu, obviamente, contemplado pelo PT e ele mantém uma certa fidelidade ao partido a partir do momento que ele entende que foi o partido que conseguiu trazer o Nordeste novamente para a dinâmica socioeconômica do Brasil. Também é uma caricatura essa ideia de que as eleições foram decididas só pelo Nordeste. A última eleição mesmo, Dilma ganhou em Minas Gerais, Dilma ganhou no Rio de Janeiro. Dilma teve 8 milhões de votos em São Paulo. As pessoas não percebem a contradição que é uma pessoa, um banqueiro, o dono do Itaú, vota defendendo seus interesses.
Não é? E por que a pessoa que recebe Bolsa Família é menos racional ao votar para defender a única coisa que ele conquistou ao longo da vida, a única coisa que o Estado, não é, deu a ele em algum momento da sua existência? Quer dizer, votar defendendo o Bolsa Família é tão racional quanto votar defendendo a sua empresa. Olhar para o eleitor nordestino e compreender as motivações do voto, né, vai além dessa questão do Bolsa Família. Ela é uma das variáveis que explica a manutenção dessa votação das classes D e E, mas ela também tem a ver com essas outras questões da dinâmica socioeconômica que o eleitor retribui, né, acreditando, apostando que o Partido dos Trabalhadores tem mais sensibilidade para trabalhar a região Nordeste do que outros partidos que já estiveram no poder. Até a próxima semana!